Eu só queria que o senhor lembrasse novamente como é que foi o dia que o senhor foi preso. Como é que foi o É, dia? que lhe buscaram na sua casa. O senhor sabia que estava para ser preso, né? Sabia, sentia. E, e- Tanto sabia e sentia, que no dia anterior eu tenho uma ligação muito grande aqui com a Baía Vicentina, embora seja guarujaense de nascimento. Eu fui na casa da minha mãe, que morava na rua Silva Jardim, número 202, e me despedi dela. Meu pai estava muito doente e tal. Não, perdão, ele já tinha falecido. É, e eu me despedi dela. Minha mãe, coitada, não entendia nada disso, como dona de casa, e criou 12 filhos, mas criou com princípios que hoje somos todos, no mínimo, criaturas úteis e corretas na sociedade que nós vivemos. Todos eles. Uns formados, outros não, mas todos vivemos com dignidade. Então é o seguinte, eu pressentia, então eu dei uma volta, desci do bonde 1, aqui na Praça do Correio, naquele tempo só vinha até ali o bonde, e fui a pé, fui até a Ponte Pênsil, matutando a minha vida e matutando, e regressei para casa, que eu tinha a impressão que eu ia ser preso. No dia seguinte, foi quando chegou a viatura da Companhia Docas, um Jeep DKV, né, dirigido por pessoal da Companhia Docas, um motorista e um policial civil da Companhia Docas, e eu digo civil porque não usava farda. Então, era um funcionário da Companhia era um funcionário da Companhia Docas, me convidando, e que ia me levar, não me convidou, que ia me levar para o departamento pessoal para prestar um depoimento. Eu fui conduzido, entrei no carro, fui conduzido, cheguei lá, prestei o meu depoimento, que não foi muito longo, e fui dispensado. Isso foi no departamento No pessoal. departamento pessoal da Companhia Docas. No dia seguinte, eu estava limpando até a vala em frente à minha casa, porque não era área que tivesse saneamento, ali na zona noroeste, no Jardim Caneleira. E chegou o Jeep de novo e disse, olha, o senhor vai ter que ir de novo no departamento pessoal. O seu depoimento de ontem parece que não convenceu, não agradou. Nesse segundo depoimento, quando eu lá cheguei, é que o oficial de marinha que me interrogou me fez diversas perguntas, etc e tal, e disse se eu tinha mais alguma coisa a acrescentar. Eu disse que não tinha mais nada a ser acrescentado. Diante da minha resposta, ele respondeu para mim o seguinte: o senhor vai descansar uns tempos para refrescar a memória, para ver se o senhor lembra melhor das coisas, que parece que o senhor não está lembrando de nada. O senhor se limitou a responder poucas coisas do que nós perguntamos, e não é isso aonde nós queremos chegar. E assim foi feito. Então foi quando fui conduzido, por engano, para a Praia Grande, logo em seguida também percebido, voltei de novo, voltei para guarnição dos fuzileiros navais, no fim da Afonso Pena, e no dia seguinte também aí sim, fui conduzido numa viatura, que essa viatura eu não recordo certo, mas não era veículo militar da Marinha, não. Eu acho que era a viatura do sindicato dos empregados na administração portuária. Me conduziu para o Armazém 6, aonde tinha os dois atracadouros, os que atracavam as embarcações para Vicente de Carvalho, né? Hoje Vicente de Carvalho, naquela época era Itapema, e do outro lado,
mais um pouquinho recuado, outro atracadouro, que era da Companhia Santense, Companhia Santense de Navegação, que fazia o transporte de pessoas e de cargas daqui de Santos para Bertioga, porque não existia ainda a estrada que hoje existe, que é a Rio Santos. E foi o que ocorreu. Lá eu cheguei a bordo, né, no dia 17 de junho, por volta das 4 e pouco da tarde. Então, foi feita uma classificação com o meu nome, endereço, estado civil, etc. e tal. Foi me pedido que tirasse a aliança do dedo, um corta-unha que eu tinha, um corta-unha, a aliança, um corta-unha, e alguns cruzeiros, mais 30 ou 40 cruzeiros, que era naquela época, a moeda da época, em dinheiro. Foi posto dentro de um envelope, o oficial lacrou o envelope e assinou no envelope lacrado. Esse envelope me foi devolvido no dia que eu fui libertado. Às últimas horas, talvez uma hora antes, um pouco menos, foram me entregar esse envelope. Quantos dias o senhor passou preso? Quanto tempo o senhor passou preso? É preciso somar entre o dia que eu fui libertado e o dia que eu fui preso. Quase 5 meses. Próximo de 5 meses. Né? Então, eu fui uma das pessoas que, junto com outros companheiros, fomos o último a ser libertado na última remessa. Eu já depus isso a jornalista do Diário do Litoral e outros órgãos. A última viagem que a lancha fez de bordo do navio para o pontão. A gente chama de pontão, mas o nome é Atracadouro. Para o Atracadouro, de Vicente de Carvalho. Era ali que nós descíamos, nós e todas as pessoas. Então aquelas pessoas que transitavam ali nas embarcações, viam quando chegava a lancha, porque a lancha era da Polícia Marítima. Não era da Marinha, era da Polícia Marítima. Mas da Polícia Marítima Federal. Federal. E o senhor passou um tempo isolado lá também, né? Bom, aí foi reservado para mim, quando foi feita a minha... Agora lembrei bem do nome. A classificação, nome, endereço, onde mora, estado civil, quantos filhos tem, etc. e tal. Mandaram eu descer, o sargento me acompanhou, eu lembro até o nome do sargento. Sargento Bexiga, o apelido era Sargento Bexiga. Me levou, chegou lá, eu olhei no convés de quem olha de meia nau para proa, do lado esquerdo. Eu quero crer que o nome é Boreste, do lado de Boreste. Três beliches, 3 compartimentos, que dá bem para ver na fotografia tirada de jornal, tanto no local como por cima, vista aérea. Eu fiquei na primeira, de número 29, onde tinha uma placa escrito carpinteiro, que significa dizer que era o camarote do carpinteiro quando o navio navegava, transportando carga, depois transportou muito imigrante da Europa para cá, que ele foi construído em 1900 na Alemanha. Era um navio que, quando construído, claro, nem poderia ser diferente, era um navio de luxo naquela época. Mas em 64 já era uma sucata flutuante. Era uma sucata flutuante. Foi reservado para mim o número 29. Quando eu olhei, tinha uma placa em cima, escrito carpinteiro. Aí eu fiz o seguinte raciocínio. Meu avô era carpinteiro. Jesus era carpinteiro. Eu vou ficar preso no camarote do carpinteiro? Eu estou em casa. Mas não foi bem por aí, eu me enganei. A história não ficou bem... Como era essa sua casa aí? Então o beliche era um colchão úmido de palha molhada, porque o teto tinha arribites já apodrecido, enferrujado, e pingava com a chuva. Nos dias que choviam, claro, pingava. A gente se encolhia no cantinho o mais que podia para dormir. Nesse camarote eu fiquei 92 dias isolado, incomunicável.
92 dias. Após esses 92 dias, a pedido dos meus colegas, dos meus companheiros, que já estavam no porão número 2, porque havia presos na proa, camarote número 1, na proa, no convés, só nós três pessoas, porque só tinham 3 camarotes, digamos assim, né? O 29, o 30 e o 31. A meia-nau, o corredor a meia-nau, do lado esquerdo, quem está olhando de frente para o fundo, do lado esquerdo, logo o primeiro camarote estava o companheiro da administração portuária, o Afonso Neves Guerra, irmão do presidente do Sindicato da Administração Portuária, o Valdemar Neves Guerra. Foram eles que pediram para o senhor sair desse isolamento? Os que pediram foi que estavam no porão. Uhum. E eles não estavam no porão. Essas pessoas ficaram incomunicáveis até praticamente os últimos dias. Uhum. Domingos Garcia, presidente da Estiva, Valdemar Neves Guerra, presidente da administração portuária. Quando eles atenderam o pedido para você deixar aquele lá, como é que foi o seu retorno? Como é que o pessoal te esperou? Eu vou relatar esse retorno. Então o pessoal no porão fizeram um movimento lá, liderado pelo Iradio, o Argeu e outros colegas mais, que eu não quero aqui errar não citando o nome de outros, mas foram diversos os companheiros que fizeram um pedido para o capitão do navio que me tirasse da incomunicabilidade, que já fazia muito tempo que eu estava isolado e sozinho. 92 dias. 3 meses e 2 dias. Quando o mês é de 31 dias, né? Bom, aí, assim, quando foi feito, um policial da Polícia Marítima chegou na boca do porão, na boca do porão aberta, tinha uma lona cobrindo para entrar ar lá para dentro, né? Senão era asfixiante lá dentro. Embora estivéssemos no inverno, né? Mês de junho, mas lá dentro era muito quente. E ele gritou no porão: olha, o Ademarzinho do 29 vai descer para cá. O comandante liberou eles. Porque ele, o comandante, alegou para os colegas meus que fizeram esse pedido, naquela época, ele já percebeu que o meu inquérito estava encerrado. Eu nada mais tinha a declarar, nada mais tinha a depor, e que então eu podia descer para o porão e me juntar aos outros colegas que lá já se encontravam. Mas que no momento ele não tinha espaço, nem outro lugar no navio para me colocar. Por quê? Porque ele só tinha lugar onde estavam presos o pessoal da Receita Federal. Uhum. Tinha os pessoais da Receita Federal que estavam presos lá, 7, 8 pessoas. E ele não queria me colocar junto com o pessoal da Receita Federal, porque o pessoal da Receita Federal estavam presos por corrupção. Uhum. Eu quero deixar isso bem claro. Preso por corrupção. E ele respeitava porque eu estava preso por subversão. Então ele não queria me misturar. Inclusive chegou a dizer que o meu caso ele respeitava. Uhum. Então ele não queria me misturar com o pessoal da Receita Federal. Mas no fim... E como o senhor foi recebido lá nesse dia? Aí o pessoal formou tudo na escada que descia para o porão, formaram tudo na escada. Quando eu desci, bateram palma, fizeram uma farra danada, né? Eu chegava, né? A gente não se via há 92 dias que eu via esporadicamente os colegas. Fazia 3 meses que eu não via os colegas, a não ser quando eles saíam para fazer faxina no convés, né? Varrer o convés, ou coisa parecida, que depois no fim acabou sendo eu. O encarregado de varrer o convés acabou ficando eu. Uhum. Eu fiquei encarregado do convés de ligar a bomba d'água para virar o telefone de manivela, e o maquinista atendendo o porão, e eu pedi água para a bomba número 2. Me lembro como se fosse hoje, o número da bomba era bomba número 2. E eu
né? Ligava, vinha água salgada, que a bomba puxava. Não era água doce. O senhor sabe por que o senhor foi preso? Por que o senhor foi preso? Por que eu fui preso? Como já acabei de dizer a você, eu era diretor do sindicato e a minha presença em 3 lugares que eu acredito, e depois me foi dito por advogado, né? O doutor Heraldo Francese me comentou isso. É desagradável dizer isso, mas agora, tantos anos depois, e ele já faleceu, não tem mais problema. A minha presença em 3 lugares que comprometeram muito a maneira que eles tinham de ver as coisas. Porque, fora isso, eles não tinham nada contra a minha pessoa. Nunca fui preso pelo DOPS, nunca fui preso em piquete de greve, nunca fui preso por nada. Portanto, eu não tinha nada disso. Não que eu fosse melhor do que ninguém, mas não tinha nada disso. Mas isso aí pesou muito no meu processo. E eles achavam que, para mim ir representar os portuários nesses lugares, eu era uma pessoa que possivelmente teria um cargo de direção no Partido Comunista, que embora não estivesse na legalidade, mas sabia-se que funcionava. Funcionava abertamente, mas não legalmente na Justiça Eleitoral, ele não estava legalizado. Né? Mas o senhor era afiliado? Não, não era afiliado. Eu não era afiliado ao partido. Então, aí começou todo esse tipo de coisa. Aí do resto, meu filho, foram os 92 dias ali, dos diversos, eu fui chamado de noite diversas vezes, para depois eu sempre confirmava a mesma coisa. Sempre confirmava a mesma coisa. Inclusive... Onde eram esses depoimentos? Na sala do comando. Comandante. Não era na sala de depoimentos, não. Na sala do comandante. A sala dele que ele tinha lá, ao lado do quarto dele, tinha um outro reservatório. O navio tinha um serviço de madeira, escadaria de madeira, feita um trabalho de marcenaria que eu acredito que hoje não tem nem marceneiro que faça aquele tipo de serviço. Mas o senhor voltou na Companhia Docas para depor? 29 dias depois. 29 dias depois de estar preso, eu voltei. Onde que era? No departamento pessoal da Companhia Docas, na Avenida Rodrigues Alves. Foi quando o oficial de marinha disse para mim que eu, até aquele momento, eu estava detido. E que a partir daquele momento eu estava preso. Eu fiz o seguinte raciocínio. Olha, não disse isso, claro, mas fiz o seguinte raciocínio. É a mesma coisa que xixi e urina. Porque preso eu estou do mesmo jeito. Agora o termo é que muda. Detido ou preso. Só muda o termo, né? Então, foi o que ocorreu. Agora, no porão, houve diversas coisas até com certas particularidades. Nós no porão, cada um se juntou com o grupinho, isso é próprio do ser humano. Cada um se juntou com o grupinho que era afim. E nós apelidamos os lugares no porão, né? Assim como o companheiro Osmar também citou, os locais que tinham de castigo, né? Na privada, na proa, eu estive de castigo na privada, na proa, porque lá estava preso o... Que tipo de castigo o senhor enfrentou lá? Foi porque eu respondi mal para o oficial. Mas qual era o castigo? O castigo era dormir no chão na privada. Porque as pessoas falam em privada e mentalizam um vaso sanitário de hoje, acima do nível, né, nos apartamentos, etc. Não era nada. Os navios daquela época, principalmente na terceira classe, a privada era a privada construída na China, já no navio, feita de louça com ferro, no mesmo nível do piso. E aí a pessoa fazia as necessidades de coque. E o castigo era dormir ali? O castigo era dormir ali. Então você pegava o colchão que já estava todo molhado, encharcado, não sei do que, dobrava ele pelo menos para cobrir o furo do vaso sanitário. Por quê? Porque o navio, à medida que ele encalhou e ficou com a tubulação que jogava para fora os dejetos, no tempo que o vaso era usado, né, ficou exposta. Quando ventava, o vento entrava por aquela tubulação, tudo podre, já carcomida, não havia cristão que aguentasse
o cheiro ali dentro. Uhum. Né? E algum outro castigo o senhor enfrentou também lá? Não, físico mais nenhum. Uhum. Não, físico não tive mais nenhum castigo. Físico eu diria que só tive isso. Né? E um tenente, que eu já citei ele em outros depoimentos, que não sei por que cargas d'água, ele também cismou comigo, e ele me perseguiu desde o primeiro dia até o último dia que eu estive preso, ele me perseguiu. Todo o trabalho que tinha de pior para ser feito a bordo, desentupir vaso sanitário, e outras coisas, lá em cima na casa de comando, hein? Lá em cima, nas casas de comando, nos beliches dos oficiais, era eu e um portuário chamado, como era o nome daquele rapaz, que até nós pulimos o coisa todo, me fugiu. Eu, quando começo a falar, no momento assim me foge o nome dele. Ele sempre tirava, esse tenente, quando era ele que estava de serviço, ele para me castigar, ele tirava. Ele ia lá no 29, junto com o sargento da Marítima, não da Marinha, da Marítima, né? Abria a porta, né? E me dava a tarefa, né? Ele preparou uma para mim cair no porão. Até hoje eu tenho essa... Ele preparou uma arapuca para mim cair no porão e morrer estatelado lá embaixo. Mas o meu anjo de guarda estava presente e eu não fiz o que ele pediu. Porque ele ficava no passadiço do navio, debruçado assim, olhando. Eu varrendo aquilo tudo com uma vassourinha, com uma pá e catando ponta de cigarro, caixa de laranja, aquela sujeira própria, né? Que os presos, quando iam para o chamado arejamento, para pegar sol, né? Eles davam o nome de arejamento. Né? Eu fiquei sem pegar arejamento, não sei. Agora eu estou aqui em casa há 3 anos sem pegar sol. Não tenho arejamento há 3 anos. Então, esse funcionário das docas que foi até a sua casa para te buscar para prestar depoimento, o senhor conhecia já? Conhecia. Conhecia de vista, né? Não, e eu conhecia ele porque era meu colega de bairro. Morava no mesmo bairro que eu morava. E ele disse que ele também tinha ido buscar outras pessoas no... Tinha ido buscar outras pessoas. Inclusive no dia que ele foi buscar, ele disse que eu estava sendo a 3ª pessoa. Ele ia buscar. E quando eu fui, na segunda vez, fui eu e mais 2. O Vicente Alves de Melo e um outro rapaz, um advogado que eu não consigo lembrar o nome dele. Modéstia à parte, eu tenho boa memória, mas é muita coisa. Me foge. E quando o senhor saiu do navio, o senhor voltou a trabalhar na Companhia Docas? Não, porque quando eu entreguei o meu pedido de retorno ao serviço, o funcionário que me atendeu, até meio lacrimosamente, ele respondeu: eu lamento, seu Ademar, vou protocolar o seu de entrada, mas tem um outro para lhe entregar para o senhor assinar. Era o que dizia que o meu retorno ao serviço estava impedido, porque eu estava sendo processado na Justiça do Trabalho, porque eu era empregado estável. Embora todos, estáveis ou não estáveis, fomos todos demitidos na mesma época, em novembro. Foram demitidos por quê? Qual foi a alegação? Qual era a alegação? Eu não saberia te responder. Mas fomos demitidos. Ser diretor do sindicato, né? Porque no porão havia muita disputa também. Teve uma época que tinha uns 90 e poucas pessoas.